Em agosto vem aí a primeira edição da Copa Martim Francisco de Futebol aqui em Barbacena. Tá ansioso, Marco Aurélio? Muito ansioso, muito mesmo. Vai ser um grande espetáculo para a região e para Barbacena. Sensacional essa Copa Martim Francisco. Idealizada pelo grande Carlos Turquete, junto com o Mauro Chaves e a página Papo de Boleiros, essa Copa promete trazer uma forma com que todos os times de Barbacena consigam ser introduzidos aí numa nova modalidade de futebol em Barbacena. Vai ser bem legal e é por isso que hoje aqui no Confira o Lance, o nosso convidado é ele que está por trás da Copa Martim Francisco de Futebol. Aproveite para se inscrever, curtir, comentar, compartilhar muitas entrevistas para você ficar por dentro de tudo. Carlos Turquete, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez, segunda vez aqui, hein? É isso aí, Marcinho, muito obrigado. Bom dia, Marco Aurélio. Mais uma vez estamos aí para falar sobre o futebol de Barbacena e trazendo aí para Barbacena a Taça Martim Francisco, organizada pela página Papo de Boleiros, pela minha pessoa, junto com o Mauro Chaves, né? Mauro Chaves é uma pessoa muito influente dentro do futebol, já está há anos aí fazendo vários campeonatos organizados e, como todo mundo sabe, eu não gosto de desorganização, então eu trouxe a pessoa mais centrada para estar me ajudando nessa competição. Como vai ser a Copa Martim Francisco, Carlos? Boa pergunta, Marco Aurélio. A princípio a gente tinha uma ideia, né? E a gente foi negociando com o pessoal. Eu ia fazer em um campo só, né? O meu apoiador me pediu para ia estar fazendo lá só no campo do Grêmio da Colônia, mas por algum motivo, eu não sei o que aconteceu, eles não quiseram que eu fizesse esse campeonato lá na Colônia. Mas, né? Como foi um pedido, a gente não vai deixar de fazer esse campeonato dentro de Barbacena. Tendo esse contratempo, eu tive que usar o plano B, né? E também vai ser muito legal também, porque nós vamos trazer aquele futebol antigo para Barbacena, que é cada um manda no seu campo. Então a gente não vai fazer só em um campo só. A ideia seria mais fácil de fazer um campo só? Sim. Seria mais fácil a organização, o acompanhamento? Seria. Mas por algum motivo a gente não conseguiu fazer lá embaixo. Você pode dar os bastidores por que não foi só num campo só? É um assunto que a gente se a gente parar para sentar aqui para conversar sobre isso, que vai estendendo, né? Eu tinha tudo organizado com o pessoal lá de baixo do Grêmio, já tinha tudo esquematizado, já tudo organizado. E um belo dia lá, eu estava na minha casa assistindo uma televisão, eu recebo uma mensagem de áudio falando que eu não poderia mais fazer o campeonato lá na Colônia, que eu não poderia fazer esse campeonato lá. Não sei porquê, depois eu fui ficar sabendo, e isso aí é um assunto para outro horário, mas enfim. Bastidores. É assunto de bastidores, mas enfim, eu fiquei muito chateado com o acontecido lá embaixo, porque eu sou filho da terra, eu sou da Colônia, eu sou Grêmio, tudo que eu posso fazer para melhorar lá embaixo, a gente tenta levar lá para baixo, mas infelizmente aconteceu esse episódio, não sei o que aconteceu, depois a gente procura saber o que é, que eu fui barrado. Mas enfim, não tem problema nenhum, a gente traz aqui o campeonato, a Taça Martim Francisco, para os outros campos, que também vai ser sensacional para a gente poder trazer mais visibilidade para o campeonato e também trazer um campeonato mais democrático, que cada um jogue no seu campo. Porque pode acontecer de falar que a gente está beneficiando os times da Colônia, os times de um outro bairro, que a gente poderia fazer em um campo só. Então, para não ter esse favorecimento, Marcinho, a gente resolveu fazer dessa forma, né? Que dá até mais visibilidade para a competição. A males que vem para bem, já tem aquele ditado, né? Aí você conseguiu abranger mais times, conseguiu fazer com que a torcida vá ali também. Acredito que essa deve ser uma ideia também da competição, né? Assim, fazendo dessa forma, vou usar um exemplo, tá? Vai o time do Barcelona aqui do bairro Ipanema, ele está na competição. Então ele vai mandar no campo dele aqui. E nisso, os torcedores do bairro, que são os torcedores realmente do Barcelona, estarão lá na beira de campo e trazendo movimento para o bairro. Então, é uma ideia muito legal, que já era o formato dos campeonatos passados dentro da cidade, dos últimos 6 anos para trás, era uma forma de disputa dentro da cidade, que cada um jogava no seu campo. E também tem essa forma democrática de fazer o campeonato. Uma democracia no futebol também, muito interessante, muito legal. Quantos times já tem inscrito para o campeonato, Carlos? Hoje, Marcos, ele tem 9 times,
já confirmados com a gente. Essa competição é de 8 a 10 times, então a gente está precisando de mais um time ainda. As inscrições, né, acaba no dia 31 desse mês. Rapidinho, tá chegando. Tá chegando. Terça-feira. Nós já temos 9 equipes confirmadas com a gente, tá? Então são equipes tradicionais de dentro de Barbacena, que quando eu levei a ideia, eles adoraram a ideia de cada uma lá no seu campo, porque dá movimento pro bairro, né? Então eu tenho Barcelona, Grêmio, Beira-Linha, Ipiranga, Fenerbah, do meu amigo Carlos Positivo, abração Carlos Positivo, tá na escuta, Nacional dos Costa, Ipiranga, agora me fugiu o nome aqui, Verona, vamos lá, me ajuda aqui agora, não vou lembrar de todo mundo, Santa Luzia, e tá faltando um que eu esqueci aqui agora, que eu vou acabar lembrando até o finalzinho do programa, eu acabo lembrando aqui para te trazer as novas equipes. Curiosidade, eu já joguei um jogo pelo Nacional dos Costas. Você é de lá, né, Marcinho? Você jogou em qual posição, Marcinho? Me colocaram pra correr. Eu não sei qual Por posição, isso que não. voltou a fazer corrida agora, caminhando, e vai ser um atleta da 93 daqui a um tempo. Ô, Carlos, eu falei no início, na abertura, que vai acontecer em agosto, não falei a data. O motivo de não ter falado a data ainda é porque não tem todos os times? Não, o motivo não é esse, Marcinho. Uhum. O motivo do campeonato não ter começado ainda, para te falar a verdade, eu te falei em agosto, mas o campeonato já era para ter começado. Eu vou explicar por que a gente não conseguiu começar o campeonato ainda, tá? Nós estamos enfrentando um problema sério dentro da cidade com a arbitragem, com a associação aqui de arbitragem. Não é um problema ruim, e sim bom para a equipe de arbitragem, porque eles estão tendo mais de 8 campeonatos aí que eles estão fazendo. Então não está tendo número suficiente de árbitros para nos fornecer nesse campeonato. Então eles têm aí hoje 8 campeonatos que eles são contratados pelas prefeituras da cidade e da região para poder fornecer arbitragem para esses campeonatos. Então, eles já estão aí com muito campeonato, não tendo contingente para estar atendendo a gente. Já tive uma conversa com a presidência lá da associação, o Reginaldo e o Júlio. Eles me disponibilizou a arbitragem, mas eles foram bem claros comigo. Carlos, nesse momento eu não consigo te fornecer porque eu não tenho o número de arbitragem para poder fornecer para vocês. Mas assim que aliviar a agenda, a gente vai fornecer para vocês. Então, eu não comecei o campeonato ainda, tá, Marcinho? É porque ainda a gente não tem a equipe de arbitragem. Como é que eu começo uma competição sem um árbitro? A oferta é muita, a demanda é pouca. Tem que ter mais árbitros também. Sim, não é culpa da associação. Sim. A associação está fazendo de tudo para fornecer a arbitragem para a gente. Mas quando não tem um número suficiente de pessoas para atender, não tem o que fazer. É fazer o quê? É esperar. Enquanto a gente espera, a gente começa a organização. Já está tudo organizado, só está faltando aí uma equipe para acabar de finalizar as 10. Se não tiver, eu faço com 8. Aí eu faço um sorteio entre as 9 que estão ali, as 8 equipes que saem no sorteio, a gente faz a competição. E como vai ser o formato da Copa Martim Francisco? A Copa Martim Francisco vai ser chave A e chave B, 2 grupos, ou com 4 equipes ou com 5, confrontos de ida e volta. Então aí vai ser uma competição estimada de 3 meses a 3 meses e meio dentro da cidade. Que é um grande movimento para a cidade, vai ser uma grande festa aqui para toda a região e Barbacena principalmente. E o detalhe é que a 93 vai estar lá. Obrigado a vocês também da 93 FM por nos apoiar, acreditar no projeto, de estar nos apoiando nessa competição. Depois eu falo também... E como vai ser a premiação da Copa Martim Francisco, Carlos? Muito bom. Premiar para os times que estão aí. Premiação, já tem toda a premiação. Tá? Eu tenho os meus apoiadores, já custearam toda a premiação, já está comigo, já está encomendada. Tá? Vai ser troféu e medalhas para primeiro e segundo lugar. Troféu para goleiro menos vazado e para artilheiro. Então, os times que vão disputar a Copa Martim Francisco, o custo mesmo vai ser pequeno, vai ser só com a equipe de arbitragem, porque infelizmente, né, se a gente que é organizador, vocês que são organizadores, sabem que o custo de arbitragem é o que fica mais caro numa competição. Então, para a gente poder dividir ali um pouco dos custos, já ficou alinhado que as equipes irão custear a equipe de arbitragem durante os jogos. Então, a única coisa que os times vão ter de custo é a questão da arbitragem. Premiação não precisa ter, e taxa de inscrição vai ser a mínima possível, e se tiver, também vai ser revestida para a competição. Então, já temos tudo, tá? Também o aluguel do campo, né, da semifinal e a final, que vai ser campo fechado, que provavelmente vai ser no campo do Andaraí.
também já estamos com a verba também, já entrei em contato com o pessoal do Andaraí, já está reservado 2 datas para nós, tá? Já estou com a verba também, então o time não vai ter custo com o aluguel do campo, vai ser tudo custeado pela organização e pelos apoiadores. Legal demais. Eu queria falar só do nome, porque recentemente nós tivemos aqui no podcast Confira o Lance a presença do desembargador Dorgal Andrade. Inclusive, se você não viu, assista, tá nesse card aqui, clica aí para você assistir. E ele foi autor do livro Martim Francisco, uma revolução no futebol. E justamente a escolha do nome da Copa de vocês é Martim Francisco. Isso. O porquê desse nome? A escolha do nome Martim Francisco é uma homenagem, né, a um treinador de futebol daqui da nossa região, que foi o idealizador do esquema tático 4-2-4, lá na época de 1950, é barbacenense. Então a gente trouxe essa ideia do troféu Martim Francisco para homenagear esse treinador. Quem não conhece, tem um livro, estou lendo um livro, tive o prazer de ganhar esse livro, eu estou lendo um livro, uma história muito rica do Martim Francisco, e nada mais justo a gente poder fazer uma competição homenageando um treinador que treinou Botafogo, Cruzeiro, Atlético de Bilbao, os times da Europa, que é da nossa região, que é da nossa cidade. Seleção, né? Quase para seleção, e até hoje, vários times do mundo, do Brasil, ainda usam esse tipo de jogo, ainda o 4-2-4. A história do Martim Francisco, ele idealizou esse esquema tático 4-2-4. Lá na época de 1950, 1951, quando o futebol nasceu, ele era um esquema tático dos ingleses, o WN, que é o mais conhecido hoje, o 3-5-2. E Martim Francisco, ele um estudioso, ele tem várias faculdades, biologia, direito, e foi um amante do futebol, trouxe esse conhecimento das suas faculdades para dentro de campo. Então ele idealizou o esquema 4-2-4, que na época foi usado pela Seleção Brasileira campeã de 1958, foi usado no Santos, né? Naquela era Pelé, Tostão, Didi. Então aquela época que é a época de ouro do Brasil, né? Que o mundo se encantou pelo futebol brasileiro. Foi ele que idealizou esse esquema tático que fez sucesso nessas grandes equipes. E até hoje tem várias variações, né? Com esse esquema tático 4-2-4. Então, para quem gosta de história do futebol, um livro muito legal é a história do Martim Francisco. Bacana demais, e é o nome da Copa. Da competição. Carlos, a gente já vai estar da competição. A gente está chegando ao fim aqui já da nossa entrevista hoje no Confira o Lance. Só para saber, assim, todos os times que participaram lá vão estar também concorrendo no prêmio dos melhores do ano? Sim, bem lembrado. O pessoal sabe aí, da minha página aí, sabe que eu faço no final do ano os melhores do ano do futebol de Barbacena. E com certeza, a minha competição é uma seletiva para os melhores de 2025. Como outros campeonatos também na região teve, né? Então eu tirei como base a Copa Barbacena, que já teve uma Copa Barbacena, terminou. Eu tirei como base a Copa de Pinheiro Grosso e o último campeonato que acabou domingo passado, que foi a Copa de Elite. Também quero mandar um abraço do Dudu, desejar aqui, dar os parabéns para ele pela aquela bela competição que teve lá. Então, a Taça Martim Francisco também vai ser um campeonato seletivo para os melhores de 2025. Legal demais. Muito obrigado pela presença. Marcinho, eu que agradeço. Marco Aurélio, prazer. As portas estão sempre abertas para você. Eu que agradeço esse bate-papo aqui, trazendo aqui assuntos do futebol que eu amo, que é o futebol varziano, o futebol da nossa cidade, tá? Eu agradeço demais pela participação. E todo mundo que está vendo aí, tem tempo ainda, os donos de time tem tempo ainda para fazer inscrição na Copa Martim Francisco. Quem quiser fazer, na minha página lá, pode me chamar no PV, @papodeboleiro 2023. Chegar lá, mandar no PV e falar que quer participar da competição. E fica ligadinho na 93, que nós vamos trazer todas as informações, quando e onde vai ser todos os jogos, e a 93 vai estar lado a lado dessa Copa Martim Francisco. E para você que está aqui com a gente, o episódio do Confira o Lance está ficando por aqui, com a promessa de voltar toda quinta-feira aqui na sua programação. Não esqueça de nos acompanhar no Show do Esporte às 11h30 da manhã. Valeu, Carlos. É isso aí. Muito obrigado, Marcinho. Muito obrigado, Marco Aurélio. Um ótimo dia para todos. Valeu. Um abraço, torcedor. Até a próxima.